Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com as últimas informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nesse sábado contra a equipe do Fluminense. Eu separei um corte com as últimas informações lá do nosso Verdão. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Para falar da preparação dos clubes para essa rodada no Brasileirão. O Palmeiras, por exemplo, vai jogar no Rio. O Palmeiras trabalhou nesta sexta-feira de manhã e fechou a preparação para a viagem e jogo contra o Fluminense neste sábado no estádio do Maracanã. Com exceção de Kelvin, Paulinho e Jefté, que continuam machucados, novidades boas para o Palmeiras neste fim de preparação antes do duelo contra o Fluminense. Gustavo Gomes, que já foi liberado para o jogo contra o Cerro Porteño, participou até dos minutos finais da partida, que terminou empatada do Palmeiras em casa. Está liberado, pode ser inclusive titular contra os cariocas no final de semana. Bruno Fux também é reforço, recuperado de lesão, foi relacionado e estará na viagem do Palmeiras, pode ser opção entre os titulares. O Palmeiras que tem 3 competições em jogo, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Fluminense em meio a 2 partidas contra o Cerro Porteño, valendo classificação às quartas de final. O Abel já garantiu, não há prioridade para nenhuma das competições. Vai tentar equilibrar forças, pernas e ânimo para todas essas competições, para que o Palmeiras brigue por todos os objetivos da temporada. Para isso, Alexander Barbosa pode acabar tendo um descanso, um respiro, já que tem 2 zagueiros de volta, os que eu citei, Gomes e Bruno Fux. Ele teve um trauma no pé antes do primeiro jogo contra o Cerro Porteño, voltou, atuou contra a equipe paraguaia, mas pode ficar de fora para ganhar esse descanso. O Abel que vai tentando revezar o que pode nestes duelos entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras que não tem mais a mesma vantagem, agora ela é de 6 pontos no Campeonato Brasileiro em relação ao vice-líder Flamengo. A meta, porque o Palmeiras joga no sábado, é poder... Na verdade, o Abel não tem que poupar ninguém mesmo, né? Porque o Palmeiras corre risco de perder a liderança do Campeonato Brasileiro se perder esse jogo de hoje contra o Fluminense. E semana que vem tem Libertadores também. Se perder, o bicho vai pegar, a pressão vai aumentar. Aproveitar o Fluminense, que também não vem bem, não vence há 8 partidas, para conquistar uma vitória no Rio de Janeiro e pressionar o Flamengo, que joga só no domingo contra o Mirassol fora de casa. Quem sabe o Palmeiras não conquiste uma vantagem ainda maior no Campeonato Brasileiro. Tudo isso, claro, antes da decisão, antes de acertar as contas e saber se vai avançar às quartas de final da Libertadores. Expectativa para o Palmeiras, que não vence há 3 partidas. Tropeçou, mas se classificou na Copa do Brasil contra o Fortaleza e vem de empate no Campeonato Brasileiro, antes do empate contra o Cerro Porteño, diante do Internacional. O que será do Palmeiras no final de semana, hein? Pois é, a pergunta que o torcedor se faz, até porque essas 2 próximas partidas aí, Fluminense e depois o Cerro, podem mudar completamente o ambiente. Se você não vence no Brasileiro, o Flamengo ganha, cola, tem um jogo a menos. Aí não classifica na Libertadores, coisa que não acontece há um bom tempo. O Palmeiras, por exemplo, não vai decidir em casa a segunda partida, como vinha acontecendo já numa rotina praticamente nos últimos anos da Libertadores da América. Tem que ficar esperto, porque os próximos 5 dias aí podem dar uma reviravolta no ano do Palmeiras, que está na Libertadores, no Brasileiro e na Sul-Americana, mas as coisas aí podem dar uma mexida brava se o time não ficar esperto e reagir. Como disse o Caio Capato, não vence há 3 jogos. Alexandre Silvestre está chegando com informações sobre a renovação do Gustavo Gomes no Verdão. E aí, tudo bem, Michele? Fala, pessoal. Gustavo Gomes está em vias de assinar o novo contrato com o Palmeiras, tudo alinhadinho. Vai ser um contrato até 2030. Esse contrato ainda não foi assinado, de acordo com fontes com as quais apuramos hoje, muito ligadas à presidente Leila Pereira. Está faltando só assinar o contrato. O contrato dele atual termina em dezembro de 27. O novo vai até dezembro de 30. E a cerejinha no bolo. Esse é o detalhe exclusivo aqui do Gazeta Esportiva. A ideia é que o Gomes jogue até 30, pendure as chuteiras e vai ganhar um cargo ou em nível
diretivo ou para ser algum auxiliar da comissão técnica permanente do Palmeiras, algo do gênero. Então a ideia de ambas as partes é renovar, valorizar o Gustavo Gomes, aumentar o salário, ficar até 2030, encerrar a carreira de jogador e depois assumir um cargo no clube. Gustavo Gomes, gente, é o jogador mais vencedor da história do clube. Pode colocar quem vocês quiserem, Ademir da Guia, Edmundo. Ele tem 13 títulos e é o zagueiro mais artilheiro da história do Palmeiras, 46 gols. Que jogador de linha faz 46 gols numa carreira? Tem muito jogador do meio pra frente que não chega nessa marca. Gustavo Gomes pode ser titular amanhã, já falamos disso. Boa, legal, eu acho importante esse xerifão lá. Eu te chamo de xerifão aqui porque tem o Gustavo Gomes lá no Palmeiras, que é o xerifão lá. Mas enfim, acho que é parabenizar a diretoria do Palmeiras, porque muita gente fala, homenagear o jogador e tal, depois que, não, se foi, ou não tá mais no clube, não. O Palmeiras está valorizando um patrimônio, o Gustavo Gomes ainda tem bola para entregar, é jogador fundamental, é um cara que tá na história do Palmeiras. Tá na Copa, né? E um cara que tá na história do Palmeiras, ainda vestindo a camisa do Palmeiras, é difícil hoje você encontrar em qualquer clube do Brasil. E ele chegou ao Palmeiras. Isso é verdade, né, galera? O Gustavo Gomes é um ídolo do Palmeiras e que é coisa rara no futebol de hoje, né? Hoje em dia os jogadores só querem saber de ganhar dinheiro, né? Que não é o caso do Gustavo Gomes, que é um jogador muito raçudo e mais do que merecido a renovação de contrato do nosso xerifão aí, que vai se eternizar no Palmeiras, né? Palmeiras 2018, cumprindo o contrato até 2030, serão 12 anos. Na atualidade, no mundo moderno, jogando em alto nível, isso é uma exceção da exceção. É verdade. Né? E jogando futebol, ele é o capitão por merecimento, titular também. Então, assim, eu não sei como é que o Gustavo Gomes vai estar fisicamente, por exemplo, daqui a 2 anos. Outra situação. Mas aí a gente analisa. Hoje, tudo isso faz parte de algo muito positivo feito pelo Palmeiras para o Gustavo Gomes, e o torcedor tem que ficar muito feliz com essa informação. E você ter um plano, por exemplo, de carreira para o jogador depois que se aposenta é muito legal. Você ter o ídolo, depois que ele encerra a carreira, se tiver a possibilidade e ele entender que é legal para ele profissionalmente, permanecer no clube, isso é muito bom. Ele tem 33 anos, tá? Então ele vai acabar o contrato dele com 37 anos de idade. Aí talvez vá para a próxima Copa, será? Talvez, né? É possível. Bora chamar a Silvestre para mais uma conversa sobre o Palmeiras. O time deve ter novidades no jogo do final de semana, né? Próximos 2 jogos, sim, Michele, os próximos 2 jogos fora de casa para o Palmeiras. Quarta-feira, a volta contra o Cerro no Paraguai. Andrés Pereira expulso aqui no Nubank Park, não será aproveitado pelo Abel Ferreira. O Abel deve mexer no sistema defensivo do Palmeiras, em peças pelo menos, talvez não no sistema, veremos. O Palmeiras joga contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Gustavo Gomes, recuperado de lesão, já figurou entre os reservas contra o Cerro, entrou no finalzinho da partida para ajudar a segurar o resultado. O Andrés tinha sido expulso, tem chances de voltar a ser titular contra o Fluminense. O Fux, que andava machucado, treinou normalmente durante a semana inteira na academia, pode ser relacionado para o jogo de... E o Barbosa tomou uma porrada no pé, o tal do trauma no pé, não treinou nem ontem nem hoje, está realizando o tratamento e deve ficar de fora do jogo. Palmeiras líder do Brasileirão, com possível mudança na defesa, e essa possível mudança será a volta do Gustavo Gomes. Tem que mudar, na verdade, o sistema da defesa, né? Jogar com 2 zagueiros. Parar com essa frescura de 3 zagueiros e que não tá funcionando porra nenhuma no Palmeiras, né? Talvez uma linha de 3. Aí é com o Abel. Não, o Alex não gosta dessa linha de 3, né? Reclamou precisa de ala, né? Ninguém gosta, né? O Piquerez não é um bom ala e na direita tá meio penso o time do Palmeiras. Mas agora o Fluminense não tem técnico, não vai ser mais fácil pro Palmeiras? Claro que não, pelo contrário, né? É a chance que os jogadores têm agora de mostrar serviço pro novo treinador que será contratado. O Marcão, que assume o Fluminense interinamente, ele conhece muito do clube, conhece os jogadores e ele consegue, pelo menos nesse primeiro momento, dar aquela levantada nos atletas. Então eu acho que é um jogo muito perigoso para o Palmeiras, que tem que jogar com muita atenção porque precisa defender a liderança do campeonato. Mas é um jogo com ingredientes diferentes, né? O fato do Fluminense, como você bem destacou, estar com o técnico interino, no caso o Marcão, que de repente pode acabar sendo efetivado até o final do ano, dependendo dos resultados, e as 2 equipes de olho no confronto da Libertadores no meio de semana. Então nós deveremos ter aí, até no jogo, Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, Flamengo e Mirassol, as equipes um pouco desfiguradas. E aí muda o sentido de qualquer análise. O que o Palmeiras não pode é deixar o Flamengo encostar definitivamente, porque aumentaria ainda mais a pressão para o jogo do próximo meio de semana. Pois é, faltam quantos pontos? 6? São 6 pontos com um jogo
jogo a mais o Palmeiras, né? Só que o Palmeiras joga sábado e o Flamengo domingo. Então o Flamengo vai entrar em campo contra o Mirassol lá em Mirassol, sabendo o que o Palmeiras fez, né? Então é bom o Palmeiras entrar esperto contra o Fluminense, porque time por time o Palmeiras é melhor, mas não adianta ser melhor na teoria, precisa mostrar na prática, né? Os jogadores precisam caprichar mais na finalização, chutar melhor a gol, ter mais coragem para definir os lances. Vamos ver. É fora, né? É fora, né? É, no Maracanã. Ambos. Fora. Então, olha só, se é fora... Fora, o Palmeiras precisa chutar de fora da área, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tô falando sério agora. O Palmeiras precisa chutar mais de fora da área. Os caras querem entrar com bola e tudo e não tem qualidade no último passe. O Palmeiras desfigurado, não tem estratégia. O Palmeiras é um funil, como o Facicano sempre fala. Precisa mudar a postura nesse jogo contra o Fluminense se quiser vencer essa partida. É bom o Palmeiras, porque ele ganha mais, tá jogando melhor fora de casa. Mesmo. Entendeu? 2 ou 3 pessoas já mandaram aqui. O Carlos Vinícius do Grêmio pode aparecer no Palmeiras? Eu não tenho essa informação, Começou não. a circular nas redes sociais de ontem para hoje isso aí. Não confesso quem foi a fonte da informação, mas começou a circular essa possibilidade aí. Eu não vi em lugar nenhum e também não tenho essa informação. Mas Dá para dizer que tem muito clube brasileiro em cima do Carlos Vinícius, mas eu nunca escutei Palmeiras. Estou escutando agora pela primeira vez através de você, Bruno Vicari. Ficaria muito surpreso. Enfim, mas em todo caso é um jogador que já está livre para assinar pré-contrato com quem bem entender. Lembrando, né, ele não atingiu a renovação automática no meio do ano. O Grêmio já fez uma primeira oferta para ele de renovação por mais 2 temporadas. O contrato termina agora no fim de 26. O Grêmio, em junho, assim que viu que ele não bateria as metas para a renovação automática, ofertou, enfim, mais 2 anos de contrato, mas o valor não era o melhor. Eles não gostaram, eles, leia-se, jogadores, seus representantes, não gostaram da proposta. Dali em diante, eles, enfim, pararam as conversas e só voltam a conversar. E aqui eu trouxe essa informação recentemente, agora não me recordo se o Vicari já estava de volta ou não, acho que não, para, enfim, sentarem mais uma vez, concretamente, para conversarem pelo novo contrato do Carlos Vinícius. Os representantes precisam receber alguns valores que estão pendentes da comissão ou das comissões de quando eles levaram o Carlos Vinícius para o Grêmio. Com o Carlos Vinícius não há nenhuma pendência, o salário está em dia, está tudo ok. Há uma pendência com os empresários, então os empresários só sentam para conversar de forma efetiva quando pagarem aquilo que é devido. E o Grêmio já comunicou que vai pagar e que em breve senta para conversar. E a ideia é manter a ideia dos 2 anos de contrato. O Grêmio reconhece que o melhor são os 2 anos de contrato e também reconhece que tem que subir a oferta. A oferta de junho já não vale mais. O Grêmio, quando conseguir acertar a pendência e sentar com o Carlos Vinícius, com os representantes, é para trazer um valor maior de salário. E aí veremos se o Carlos Vinícius aceita ou não. E lembrando, né, já pode assinar pré-contrato com quem bem entender. As sondagens têm acontecido. E já trouxe lá atrás que ele foi sondado por clubes da Grécia, clubes da Turquia, clubes do Brasil, mas ainda prioriza o Grêmio. Mas não é um dado adquirido que vai renovar com o Grêmio, vai depender da proposta que vão apresentar para ele. Se o Flaco Lopes sair, não seria um bom reserva? Então. Um reserva. Eu acho que sim, né, galera? Bom jogador esse Carlos Vinícius, né? Fez gol, inclusive, contra o Palmeiras, fez um golaço. O cara chama gol, né? Não, desculpa, um bom Mas é mais centroavante, né? Não, ele é, totalmente. Acho que são características diferentes, mas hoje acho que não faz sentido. Pra ser um reserva? O quê? Pra ser um reserva? Reserva? O Palmeiras tá precisando de um... Reserva do Vitor Roque? Eu acho que o Carlos Vinícius não aceitaria. O Corinthians gosta muito. Então. O Vasco gosta muito. O Grêmio, naturalmente, gosta muito. O doutor tem Matheus... muito clube grande no Brasil que gosta do Carlos Vinícius. Tem 31 anos e é importante a informação que o Bruno traz, então, que ele já pode assinar um pré-contrato. Então o pessoal está perguntando dos clubes, a gente não tem essa informação, que perguntaram aqui no chat. Mas a informação é que o pré-contrato já pode ser assinado, Bruno. Sim, e o Pavon também. E o Grêmio, pro Pavon, já fez uma oferta de mais 2 anos de contrato, ou seja, de 26 para 28. Para o Carlos Vinícius, a proposta anterior, como eu disse, é de junho, mas essa foi recusada. Agora falta sentar, conversar e fazer uma nova oferta. Mas o Carlos Vinícius ainda dá preferência para o Grêmio, apesar dessa dificuldade aí envolvendo empresários e diretoria.
Torcedor do Palmeiras, jogo difícil do Palmeiras hoje contra a equipe do Fluminense. O Palmeiras precisa vencer, porque senão a pressão vai aumentar cada vez mais contra o nosso treinador Abel Ferreira, que não vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras nos últimos anos. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, passar pano pro Abel. Tem muita gente que fala que a gente é contra o nosso treinador. Tem os abeletes, né, que torcem mais para os personagens, como o Fasqueno sempre fala, do que para o próprio Palmeiras. Eu sou palmeirense. Tô com a camisa do Barcelona aqui, porque eu gosto muito do Barça, mas eu sou palmeirense roxo e eu torço para o bem do clube. Não torço para treinador e nem para presidente. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, isso é indiscutível, para mim mas não vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos, e para mim o Abel precisa mudar sim esse time do Palmeiras, a forma do time jogar, parar com essas teimosias dele aí, que ele tem tudo sim para fazer esse time jogar, porque ele já mostrou para nós naquele livro lá, já mostrou no passado que ele é um grande treinador, e eu tenho certeza que ele não esqueceu como treina um time, eu tenho certeza que não. O que ele precisa é parar com essas teimosias dele. Vamos ver como é que vai ser a escalação do Palmeiras nesse jogo aí contra a equipe do Fluminense, jogo difícil, o Flamengo pode encostar no Palmeiras, então a pressão vai aumentar. Então a escalação do Palmeiras para esse jogo aí, acho que não vai ser nenhuma surpresa para o torcedor do Palmeiras, né? O Abel não vai querer mudar a equipe, vai jogar com os 3 zagueiros, então a provável escalação do Palmeiras seria Carlos Miguel, Bruno Fux ou Emiliano Martinez, Gustavo Gomes e Murilo, Marlon Freitas e Andréas Pereira, Piquerez, John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então esse seria o provável time do Verdão para enfrentar a equipe do Fluminense hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Abel vai dar uma surpresa boa para nós hoje, vai mudar a escalação do Palmeiras, né? Podia ser que tirasse da cabeça essa ideia de 3 zagueiros, né, galera? Podia ser, né? Desse uma surpresa boa para nós. E a notícia boa, né, que o Bruno Fux está de volta. E a outra notícia maravilhosa é que o Gustavo Gomes também pode jogar nessa partida aí. Então vamos ver como o Palmeiras vai se comportar contra a equipe do Fluminense. Agora, já falando sobre o mercado da bola, esse Carlos Vinícius aí é um bom jogador, esse jogador do Grêmio, né? Faz muito gol esse cara aí, o cara chama gol. Tem 31 anos de idade, é um cara bem experiente, mas o salário dele não é baixo não, hein? Ele que veio do Fulham para o Grêmio de graça, né? Ele ganhava na faixa de 1.300.000 reais por mês lá no Fulham, na Inglaterra. E no Grêmio, segundo informações, ele ganha 950 mil reais por mês. É um dos maiores salários do elenco da equipe gremista. Então é muita grana também para o Palmeiras pagar para um jogador desse para ser reserva do Flaco Lopes, né? Não acho não uma boa opção, não. Eu acho que o Palmeiras pode achar outros jogadores aí no mercado. É claro que jogador que faz gol também não é fácil encontrar. É caro, né? Quem sabe colocar a bola na rede custa caro. Mas eu acho que o Palmeiras poderia ir atrás de um outro nome. Mas deixa sua opinião aí. Esse jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, seria uma boa para o Palmeiras? Caso o Verdão negocie o Flaco Lopes? Deixa aí a sua opinião. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vindo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!